Bom, então, nessa aula, nós vamos aprender a fazer uma montagem da tabela de vendas. E eu vou mostrar para você uma metodologia que vai ajudar você a vender o seu empreendimento na planta da melhor maneira possível. Então, vamos dar uma olhadinha na tabela de vendas? Bom, então, para montar uma boa tabela de vendas, é necessário saber diferenciar os valores das valorizações ou desvalorizações que cada unidade possa ter de acordo com a posição em que essa unidade ocupa no projeto. Então, você, incorporador, precisa se preocupar e entender quais são as unidades que têm maior valor e as unidades que têm menor valor. E você precisa entender também qual vai ser a possível objeção que o seu cliente vai trazer para aquela unidade e você tem que fazer esse ajuste com valores. Isso é muito importante. E aqui eu trouxe algumas das características que você pode utilizar para influenciar e equilibrar os valores de vendas de cada unidade, tá, do seu empreendimento. Dentre elas, a gente tem a valorização das unidades que são nascentes. É claro que o cliente, se ele entender um pouquinho de empreendimento, se ele já tiver qualquer tipo de experiência, é claro que ele vai preferir uma unidade nascente do que uma unidade poente. Por quê? Porque as unidades poentes, elas são mais quentes, elas esquentam mais. O conforto térmico, ele é pior. Então, o cliente bem informado, ele tende a escolher uma unidade nascente. E se você não faz uma diferenciação de valores entre unidades nascentes e unidades poentes, o que vai acontecer? Provavelmente, os clientes vão comprar todas as unidades nascentes e vão sobrar as unidades poentes. E quando o seu empreendimento estiver pronto e você estiver com poucas unidades, essas poucas unidades vão ser unidades poentes. E eu não sei se você tem muita experiência com vendas, mas você já experimentou entrar num apartamento que está fechado 2 horas da tarde para fazer uma visita em um apartamento poente? É muito difícil, é muito complicado, porque quando o cliente entra, ele já sente na hora o calor. Então, os corretores eles têm que ir antes, abrir todas as janelas para dar aquela ventilada no apartamento, para depois mostrar o apartamento poente. E é por isso que a gente tem que se preocupar em fazer essa diferenciação dos valores. Tá? Então, a gente vai colocar um valor a mais nas unidades nascentes e vai colocar um valor a menos nas unidades poentes, de uma forma que a gente chegue no ponto de equilíbrio no 0 a 0. Né? As valorizações elas têm que ser próximas das desvalorizações, para que a gente tenha o ponto 0. Ou seja, a gente tira de um lugar, coloca no outro, sem mudar o nosso resultado financeiro, sem mudar a nossa viabilidade que a gente fez lá no estudo de viabilidade, ok? Eu vou até mostrar um exemplo de como é que seria essa valorização. A gente tem, olha só, esse aqui é um empreendimento de 48 unidades, aquele que vocês já conhecem, e aqui a gente tem um estudo que eu coloquei aqui em volta do Sol, da posição do Sol que ele passa, né, na maioria das vezes, durante o dia, em diferentes épocas do ano. Então, a gente tem a seguinte situação. O Sol nasce aqui em frente ao bloco 1. E ele se põe mais ou menos aqui em cima. Mais ou menos aqui. Então, a gente tem essa situação aqui. Ou seja, essas unidades aqui todas são unidades nascentes. Essas aqui são unidades nascentes. E as unidades que estão aqui atrás, que não dá para ver, são o quê? Unidades poentes. Então, para você saber identificar, basta você fazer a observação. Aonde o sol está nascendo, aonde o sol está se pondo, ou você pode baixar o aplicativo. Tem vários aplicativos que mostram essa incidência do sol, tanto a nascente como poente, e você consegue ter uma noção de como que vai ser. Inclusive, é muito importante que o seu arquiteto utilize essa informação, né, para montar o seu produto. Então, ele consegue fazer adequações. Por exemplo, nas unidades que são poentes, ele pode, às vezes, fechar uma varanda ou abrir uma varanda, dependendo de qual estratégia ele vai querer para ventilar esse apartamento. Às vezes, ele pode prolongar um pouco mais a extensão da platibanda nas unidades que são poentes para trazer esse conforto térmico.
Então é muito importante ele utilizar dessa informação. E você também vai utilizar dessa informação para fazer o equilíbrio e a montagem da tabela de vendas, que a gente vai ver daqui a pouquinho. Tá? O segundo item que a gente tem é a questão da vista. Se você tem a vista livre ou aquela vista enclausurada, aquela vista que você tem uma vista para outro edifício. Isso também vai influenciar muito na escolha dos clientes. Por quê? Quando você leva um cliente em loco para visitar uma unidade, e que todas as unidades são bem parecidas, têm as mesmas características, pequenas diferenças entre elas é o que vai fazer a escolha do cliente, é o que vai direcionar a escolha do cliente. Então, se você tem uma unidade que tem vista para o centro do seu empreendimento e uma outra unidade tem uma vista livre, onde ele consegue ver toda a cidade, qual unidade você acha que ele vai escolher? Sendo que elas têm o mesmo valor. Obviamente que ele vai escolher a unidade que tem a vista livre. Então, por esse motivo que a gente tem também que fazer essa diferenciação no valor das unidades. Então, o que a gente faz? Por exemplo, essas unidades aqui são unidades que não têm vista para a rua. São unidades enclausuradas, com vista enclausurada. Essa aqui também, essas unidades. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir o valor dessas unidades aqui e vamos aumentar o valor dessas unidades aqui que tem vista para a rua. É que a gente está falando, isso aqui é rua, isso aqui é rua. E vista livre, ok? Então é isso que a gente vai fazer. Claro que vamos fazer com valores não tão altos assim, né? Uma diferença não tão grande, né? Bom, a terceira característica que nós temos é o andar alto e o andar baixo. Olha só, e claro que essa preferência de andar alto, andar baixo, vai depender de cada região, né? Você tem que entender, compreender um pouco do seu público ali daquela região e para você entender se eles preferem unidades mais altas ou unidades baixas. Se você perceber que tem uma diferenciação, uma preferência, você precisa equilibrar essa preferência com valores também. Então, você vai valorizar a unidade que tem maior preferência e desvalorizar aquela que tem menor preferência. Então, eu sei que, por exemplo, em Lusiânia, as pessoas tendem a querer unidades mais altas. E isso, na maioria das vezes, segue essa regra também. Da mesma forma, as unidades mais altas, a gente tem que fazer o equilíbrio dos valores, né? E claro que isso vai variar de unidade de região para região e de empreendimento para empreendimento. Por exemplo, esse é um empreendimento que não tem elevador. E a gente sabe que não precisa de elevador para quando você tem até 4 pavimentos. A partir de 5 pavimentos, você precisa de elevador. Nesse caso aqui, não tem. Isso pode ser um empecilho também para algumas pessoas quererem ou não terem mais interesses em unidades baixas. Mas, por incrível que pareça, na minha região, a preferência por unidades que têm um andar mais alto é muito maior do que a preferência por unidades mais baixas. Então, a gente tem também que fazer esse equilíbrio na nossa tabela de vendas. Vamos seguir para a próxima característica. A próxima característica é a unidade de quina, que a gente tem a ventilação cruzada, né, frente às unidades de meio que não tem a ventilação. A gente tem que pensar nessa diferenciação, mesmo que sutil, porque quando a gente leva um cliente para visitar uma unidade que já está feita, pronta, essa pequena característica de ser uma unidade de quina pode ser a decisão, a virada de decisão do cliente. E por isso a gente tem que fazer também essa diferenciação. Então, vou dar um exemplo aqui de uma unidade de canto, né, que ela tem a ventilação cruzada, quando a gente fala isso aqui. E ela faz uma diferença muito grande. Se você entra no apartamento e abre essa janela aqui, e depois abre essa janela aqui, e você vai mostrar essa unidade para uma pessoa que está interessada, ela vai sentir aquela brisa, ela vai sentir um frescor. E se você levar esse mesmo cliente uma unidade de meio, que não tem essa ventilação cruzada aqui, ele também vai sentir aquele calor, aquela pressão, né, do calor. Então isso também influencia na tomada de decisão do cliente e a gente precisa fazer esse equilíbrio também.
A próxima característica é a questão de ser perto da área de lazer ou longe da área de lazer. Aqui a gente está falando de um empreendimento pequeno. Então, o que eu quero dizer que ser próximo à área de lazer é a questão do incômodo, do barulho que essa área de lazer vai ter. Você imagina morar do lado de uma área de lazer, né, em um espaço com churrasqueira, com salão de festas, e você pode imaginar como é que seria a questão do barulho, né? Então aqui, por exemplo, o salão de festas é aqui, ele é dividido. Tem um salão de festas aqui e aqui o espaço gourmet. Na verdade, o salão de festas é aqui e aqui é o espaço gourmet. Então, você imagina, e aqui ainda tem a brinquedoteca, que é aqui, ó, e o bicicletário. Então você imagina, para esse morador aqui, ele deve escutar muito mais o barulho desse salão de festas aqui nos finais de semana, nos domingos de manhã. Imagina o barulho, né, das pessoas fazendo festa, fazendo churrasco, bebendo. Imagina os eventos à noite nesse salão de festa. Essa unidade aqui também, em cima. Então, você não acha que os moradores que vão comprar essa unidade não vão pensar nisso também? Porque você imagina o seguinte, se a gente deixar o valor dessa unidade igual ao valor das demais, provavelmente essa unidade vai ser uma das últimas a serem vendidas. Agora você imagina o seguinte, se a gente abaixa o valor dessa unidade e aumenta em outra unidade que tem um interesse maior, aí sim a gente consegue fazer com que essa unidade saia primeiro, porque ela vai ser a unidade mais baixa, o valor mais baixo. E é isso que a gente quer. A gente quer direcionar os clientes para as unidades, né, que têm menor interesse, para que no final a gente tenha as melhores unidades. As unidades com ventilação cruzada, as unidades com vista, as unidades nascentes. Então, a estratégia para os empreendimentos de apoio à produção que vão ser vendidos na planta é fazer o desvinculamento, o desligamento das unidades que podem ser difíceis de serem vendidas quando elas estiverem prontas. Então você pode imaginar, às vezes, isso tudo que a gente está falando aqui pode não ser perceptível para o cliente. Às vezes é a gente que está pensando nessas questões. Mas quando a unidade estiver pronta, aí vai ser perceptível para o cliente. Aí ele vai conseguir visualizar de fato, né, os defeitos que cada unidade tem. E na planta, às vezes, isso não acontece. Então, por isso que a gente consegue fazer essa adequação de valores e fazer aí o direcionamento nas unidades mais baratas para fazer o desligamento delas de uma vez. E por fim, a gente tem a questão da privacidade e segurança, né, versus aquelas unidades que têm maior privacidade. Então, por exemplo, essas unidades aqui, no mesmo empreendimento, a gente tem, aqui eu consegui fazer uma área de lazer, então essas unidades elas têm maior privacidade. Aqui também não está desenhado, mas eu consegui fazer a área privativa externa, e aqui também, então não vou ter problema de privacidade. Agora, como eu precisava dar acesso na calçada aqui para os pedestres, para esse edifício, eu não pude fazer essa área de lazer aqui, ó, dessa unidade e nem dessa unidade. E também dessa aqui eu também não consegui. Então o que acontece? Você imagina o seguinte, que o morador dessa unidade aqui, ele vai ver as pessoas passando todos os dias aqui em frente à sua unidade. E, da mesma forma, as pessoas vão ficar vendo, toda vez que elas passam, elas veem essa unidade. Então, essa unidade não tem uma privacidade tão boa como essas outras. Essa aqui é a mesma coisa. Como é passagem de pedestre aqui, essas pessoas aqui, elas não vão ter privacidade. Olha, vai passar em frente ao quarto. Ela vai escutar o barulho, as pessoas vão conseguir ver a unidade dela se ela não tiver uma cortina. Então, você acha que a pessoa não vai perceber a questão da falta de privacidade, né, quando ela estiver fisicamente lá no empreendimento pronto? Agora, muitas das vezes, o cliente não consegue perceber essas falhas, esses detalhes na unidade da planta. E às vezes ele vai escolher só pelo valor menor. Então, vale a pena você, por exemplo, diminuir esses valores aqui dessas unidades, né, e aumentar, equilibrando nas outras unidades. Então é exatamente isso que a gente vai fazer agora
na hora de fazer a nossa tabela de vendas. Tá? Então eu vou mostrar para você essa tabela de vendas. Deixa eu ver se falta alguma coisa a gente falar. Não, a gente já falou de todas. Então vamos lá que eu vou ensinar vocês agora a montar a tabela de vendas. E como é que a gente vai fazer isso, Guilherme? Vocês vão abrir a planilha de vocês, vocês vão entrar lá naquela tabela, naquela planilha de vocês, chamada Estudo de Viabilidade de Projetos. Lembra dela? Que é aquela que a gente fez do nosso orçamento, do nosso empreendimento, né? Então você vai abrir ela, você vai observar aqui que o valor que a gente fez do planejamento de vendas do metro quadrado foi de 3.400. Então a gente vai tentar manter essa média na nossa tabela, aplicando as valorizações e as desvalorizações também. Então anota esse valor. 3.400 é o valor do nosso estudo de mercado, né, e o valor que a gente colocou aqui. Então o que a gente vai fazer? Você vai lá em cima na sua planilha, você vai clicar em ver páginas ocultas e logo em seguida você vai abrir essa aba chamada tabela de vendas. E aí ela vai abrir essa aba aqui, que é onde a gente vai montar a nossa tabela de vendas. Então o que a gente vai fazer? Eu até deixei uma foto aqui para vocês entenderem, para a gente não ficar olhando duas telas. Depois você pode até apagar. Mas o que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai descrever todas as unidades. Deixa eu colocar as unidades aqui, as 48 unidades. Vamos colocar a metragem interna e vamos colocar a metragem externa, que são os gardens em cada uma delas. Então eu tenho aqui, todas essas aqui são do bloco 1, tá? Que são essas unidades aqui, ó, bloco 1. E essas unidades aqui embaixo são as unidades do bloco 2. Então você pode ver 001B1, essa aqui, ó, 001B1. Você pode ver que ele tem um garden e eu coloquei a área do garden. Então vamos preencher as áreas internas e externas. E agora a gente vai colocar qual é o valor do metro quadrado que a gente vai estar utilizando na nossa viabilidade. Então está 3.400. Vamos colocar 3.400. E aí ele vai fazer o cálculo, né, de acordo com esse valor do metro quadrado. Você pode ver que o que ele está fazendo? Ele está fazendo, por exemplo, na unidade 004, ela tem 56,96 metros quadrados, vezes a metragem de 3.400. Então ele vai estar dando 193.664. Ele vai estar fazendo um vezes o outro. Só que nas unidades Garden, eu estou fazendo, acrescentando, você pode ver, é 9, dá para ver aqui, é 9, que é o valor do metro quadrado, vezes a área privativa externa, vezes 40%. Então, eu estou considerando 40% do valor do metro quadrado, que é o meu coeficiente, na área externa do Garden. Então, você vai poder utilizar essa porcentagem, ou maior, ou talvez menor, de acordo com, né, o estudo de mercado que você for fazer, a aceitação do valor que você vai fazer. Geralmente, essa taxa da área externa do Garden gira em torno de 20% a 30%. Mas na minha região tem uma aceitação, né, por esse valor de 40%. Então, por isso que eu coloquei. E aqui ele já calcula automaticamente os valores de venda. Só que esse não é o valor final. Agora a gente vai aplicar as valorizações e as desvalorizações. Então, aqui em cima, você está vendo que tem um maisinho? Você vai clicar nesse mais. E ele vai ampliar aqui o restante da tabela. E aqui eu tenho as colunas, onde está em amarelo, a gente pode fazer a edição. Então, a primeira modificação que a gente vai fazer é a valorização e desvalorização das unidades nascentes e poentes. Então, por exemplo, eu tenho aqui no bloco 1 a unidade 001 do bloco 1. Ela é uma unidade, vamos olhar, 001, ela é uma unidade nascente. Lembra que eu mostrei que o Sol estava aqui, nascendo aqui, e ele se põe aqui. Então, o 001 ele é nascente, o 3 é nascente, o 5 é nascente. Então, vamos lá, vamos voltar. unidade 001, coloquei R$2.000 a mais. A unidade 003, coloquei R$2.000 a mais. A unidade 005, coloquei R$2.000 a mais. E as unidades que são poentes, que é a 2, a 4 e a 6, 2, 4 e 6, eu coloquei R$2.000 a menos. Então, coloquei R$2.000 a mais nas nascentes, R$2.000 a menos nas poentes. Se eu somar tudo, vai dar o quê? Zero. A soma de tudo vai ser zero.
Então, eu mexi ali, tirei daqui e coloquei ali, e o meu resultado financeiro não mudou, mas eu consegui equilibrar a preferência dos clientes. E a gente vai fazer a mesma coisa da valorização dos apartamentos que têm vista livre, frente aos apartamentos que têm vista enclausurada. Então, quais são os apartamentos que têm frente livre? O 001, 003 e o 005. E as que têm vista para dentro do prédio, 002, 004 e 006. Então, foi o que eu fiz. A partir da unidade do primeiro andar, porque a térreo ela já não tem vista mesmo, nem para frente nem para trás, dá vista para o muro, né? Então, a partir da unidade 101, eu comecei a colocar R$3.000 a mais para as unidades que têm vista livre e R$3.000 a menos para as unidades que não têm vista. Eu fiz isso para todas as unidades, tanto do bloco 1 como do bloco 2. E aqui eu fiz a valorização do andar alto. Então, eu desvalorizei as unidades térreas e as unidades do primeiro andar e valorizei as unidades do segundo andar em R$2.000 e do terceiro andar R$3.000 a mais. Então eu tive uma valorização e uma desvalorização. Também a soma está dando R$36.000 positivo. Isso quer dizer o seguinte, eu valorizei mais do que eu desvalorizei. Então a gente pode até tentar equilibrar isso, mas no final das contas eu aumentei o meu valor de venda com essa valorização aqui. E a gente tem a quina também. Coloquei as unidades de quina, coloquei R$2.000 a mais. Unidades perto da área de lazer, que é a 002. Eu coloquei aqui uma desvalorização de R$3.000 na unidade. Você pode ver, unidade 002 do bloco 2, que é essa aqui, que é exatamente do lado. E a unidade 102, que é também em cima. E uma pequena desvalorização na 202. Outra que eu poderia colocar aqui, por exemplo, é uma valorização nas unidades suíte. Que a gente tem unidades suíte, são as 004. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, unidade suíte. Aqui eu posso colocar mais R$3.000 por uma suíte. Por exemplo, colocaria em todas as unidades que são 4. Só que eu não coloquei porque eu estou considerando o valor do metro quadrado da suíte, que já é maior, a unidade da suíte já é maior. Mas eu poderia colocar assim. E aí, por fim, eu tenho o valor agora de venda final, considerando a valorização e as desvalorizações. E se você for ver, eu tive mais R$69.000 de valorizações. Então, aumentei ainda mais o meu valor de venda em R$69.000. E, em compensação, eu diminuí o valor de algumas unidades. Né? Então, provavelmente, essas unidades que eu diminui o valor vão ser as primeiras a serem vendidas, porque são as unidades mais acessíveis. Né? E geralmente quem compra na demanda mínima quer a facilidade, são os clientes, né, que querem facilidade, querem comprar no valor mais barato. E às vezes eles não observam essas valorizações e desvalorizações que podem ter no apartamento dele. Eu até classifiquei aqui, no segundo mais, se você apertar, ele vai aparecer aqui a ordem das unidades. Então, olha que interessante. Eu tenho unidades que vão de... Essa ordem está calculada automaticamente, tá bom? As unidades elas vão de R$168.000 até R$203.000. Isso por uma unidade tipo, por exemplo, vou pegar a 102 é tipo. Tem uma unidade de valor de... O 102 está 170 mil. A unidade mais cara que é tipo é essa aqui, ó. 303. Ela é uma unidade de tipo, não é suíte, não é garden, né? Então, você pode ver que a diferença dela está entre 168 a 186. Então, dá uma diferença muito grande entre uma unidade e outra. E por que, Guilherme, que você fala que você está fazendo uma tabela direcionável? Porque provavelmente, no histórico dos empreendimentos econômicos, você vai ver que as primeiras unidades a serem vendidas são essas aqui, mesmo que elas tenham a desvalorização daqueles itens. Então, por incrível que pareça, os clientes eles costumam não observar muito bem essas desvalorizações e eles preferem olhar para o preço. Por isso que, o que acontece? Se a gente desligar 50% dos empreendimentos, do meu empreendimento, né, das unidades mais baratas, o que vai sobrar para mim vender no final?
as melhores unidades, as unidades que têm maior valorização, as unidades que têm vista livre, as unidades que têm nascente. Então, se a gente conseguir fazer bem feito, a gente está usando uma boa estratégia para vender. E essas unidades, a gente vai vender elas, inclusive, um pouco mais caro no futuro, que é o que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas, para a gente finalizar essa aula, eu preciso deixar para vocês aqui um modelo de tabela de vendas para você utilizar, né, com as suas vendas, com seus corretores e com os seus clientes. E esse modelo de tabela está aqui embaixo. Eu já estou deixando um modelo para vocês utilizarem. É importante que na tabela de vendas é obrigatório que tenha essas informações aqui de acordo com a lei. Então a gente tem que ter a fração ideal descrita, área total privativa e as duas áreas, interna e externa. Já esse segundo campo aqui é uma sugestão, né, uma sugestão de comercialização que eu estou dando para vocês, que é aquela que eu mostrei para vocês na facilidade de vendas, que é 3% de sinal, um valor a ser parcelado até a entrega das chaves e um valor que pode ser parcelado após a entrega das chaves. E aqui ele está levando em consideração o valor do financiamento de acordo com o laudo que a gente informou aqui em cima. Tá? Então, você pode considerar esse modelo como um modelo válido para você utilizar nas suas vendas. E aqui embaixo a gente tem até algumas informações que vale a pena você utilizar também. Vou deixar então salvo aqui na sua planilha para você utilizar quando você achar pertinente. Tá? Guilherme, como é que você fez essa separação dos valores, né, a serem financiados, a serem parcelados? Olha, simples. O que eu fiz foi o seguinte. Primeira coisa, eu já tenho o valor total do imóvel, que é esse que passou para a gente aqui em cima, correto? Então eu só repeti esses valores. E aí agora o que eu fiz? A primeira coisa que eu calculei foi o sinal, 3% desse valor. Então 3% de 203.184 dá o 6.096. Depois, o que eu fiz aqui? Eu peguei a diferença. Quanto que é o valor da venda de 203 menos o sinal, menos o valor financiado dos 80%? Vai dar 15 mil. 15 mil é possível que o cliente entregue até a entrega das chaves, que ele pague até a entrega das chaves? Considerando que a gente tem 16 meses de obra, isso daria menos de R$1.000 para ele por mês. É possível? É. Então, nesse caso, zerou o valor parcelado após a entrega das chaves. Você pode ver que o valor de avaliação alto, ele ajuda muito, né, a gente a zerar a entrada. E as outras unidades, eu fiz a mesma coisa, só que eu vi que estava ficando um valor muito alto para ser parcelado até a entrega das chaves, que ele não ia conseguir, e eu joguei um percentual aí para ser parcelado após a entrega das chaves, que eu considerei 6%. Né? Você pode utilizar esses percentuais também, ou montar a sua tabela da forma que você achar melhor. Bom, é isso. Com essa tabela e essas informações, você já sabe montar uma tabela de vendas. Tá bom? E agora, a próxima aula, a gente vai falar rapidamente sobre a diferenciação de valores ao longo do tempo. Aguardo você lá. Um abraço, Guilherme Reis.